Fala galera! No vídeo de hoje nós iremos comentar sobre o livro de Apocalipse. Então, caso você tenha algo para dizer sobre este livro, deixe aqui nos comentários para que possamos aprender juntos. É sempre bom lembrar que nós somos uma célula de jovens e adolescentes, então não somos profissionais, mas estudamos a palavra de Deus com muito amor. Então, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora lá? Vamos lá. Apocalipse 7, Apocalipse 7, ele basicamente, o que ele é? Tá tendo lá, tá falando dos selos. É dos selos? É dos selos. E são 7 selos. Porém, ele falou do 6º selo, o João falou do 6º selo, porém ele faz uma pausa, fala o capítulo 7, né, que é os 144 mil do povo de Israel e a grande multidão, e depois vai para o 7º selo. Então, nessa parte ele vai meio que tipo dar uma pausa e falar sobre isso. Bom, primeiramente, vocês têm alguma coisa para falar? Ju, você tem alguma coisa para falar? Seus comentários no Apocalipse são tops. Mano, Rafa, eu vou ter que ir falando durante, porque eu esqueci. Era 5h30. Nossa, eu te entendo perfeitamente. Eu não li. Eu fui lembrar. Gente, eu tava estudando. Aí, 5 e pouco que mandaram, o Rafa mandou lá no grupo aí. Meu Deus, é 5h30, esqueci. Aí eu esqueci, então eu vou ter que ir comentando durante o vídeo, porque agora eu não tenho nada. Te entendo perfeitamente, perfeitamente. De boa, de boa. Tá, vamos lá. Eu fiz aqui uma anotação, logo aqui no primeiro versículo, que fala assim, ó. Depois disso, vi 4 cantos do mundo, 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. E esse vento, ele estava querendo se referir às coisas más, tipo, as coisas más que, tipo, vêm abalar a terra. E, então, é isso que ele está querendo dizer. Que, tipo, que os anjos, eles não vão deixar nada de mal acontecer sobre o mar, nem sobre a água, nem sobre a árvore, nem sobre nada. Por enquanto. Por causa que logo depois aqui, ele fala que não quer que os anjos deixem nada acontecer até que o povo seja separado. Que, no caso, são o povo de Deus. O arrebatamento. Não sei, eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, eu vou lendo aqui e vou somando, porque eu fiz poucas anotações. Aí, se vocês tiverem alguma coisa para falar, é só... Fica tranquilo. Um dia tu faltou aqui, eu nem li, mas eu complementei tanta coisa aqui das minhas teorias. As teorias da Zay. Deixa eu ver aqui. Então, eu vi outro anjo subir do lado leste... que eu falei aqui no versículo 2. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o siné do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e ao mar. Aí vem o que o anjo disse, né, no versículo 3. Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os marquemos com o siné na testa dos servos do Senhor. Então, não era para fazer nada com a terra, não podia destruir ainda, por causa que era para marcar quem era do Senhor e quem era do Senhor. Queria tirar quem eram os servos do Senhor. Gente, eu vou falando, mas qualquer coisa pode me pausar, tá bom, gente? Pode me travar. Arthur, sem vergonha, quiser comentar alguma coisa, pode comentar, aqui tá super à vontade, aqui a gente tá entre amigos. Aí tem uma parte interessante, que é nessa parte. Porque tem por causa que aqui fala um número de pessoas que são salvas. Querendo ou não, fala um número, ó. Aqui no versículo 4. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Então, tipo, ele falou um número, 144 mil. E tem muitos teólogos, muitas pessoas que acham que, tipo, o número das pessoas salvas são 144 mil. E também tem muitos teólogos que, tipo, falam que não é isso. Isso foi, tipo, uma suposição, porque milhões de anos, milhões de pessoas, e só vão ser salvas 144 mil pessoas, aí fica meio...
A conta não bate. Isso daí eu fiquei até com medo. Misericórdia, você escolheu entre tudo isso. Ai, meu Deus. Imagina, eu tô aqui, aí vem Paula, aí tem Abraão, Pô, eu vou estar onde nessa lista? Não é isso, pelo amor de Deus. Mano, quem sempre fala que os 144 mil serão os salvos são os testemunhas de Jeová, né? Mas, tipo, como eu não cheguei a estudar escatologia, né, que é essas coisas do final do tempo, eu não sei. Tipo, eu tô meio perdida, sabe? Porque antes a gente falou dos selos. E aí, tipo, tem várias teorias sobre esses selos, né, que a gente viu. Daí pode ser, sei lá, as tragédias que vão acontecer no final dos tempos. Aí, tipo, do nada, os anjos vêm e seguram as tragédias tudo, assim, sabe? Não entendi muito. É que eu também não vi nada, só... Eu acho que essas tragédias que aconteceram no outro eram sinais. E esses seguraram para ainda não acabar com tudo. É assim, Clara. Pelo menos foi o que eu entendi da sua pergunta. Ju, eu sei que eu acho que... Tenho quase certeza que você já sabe a resposta. Então, se eu falar besteira, você só me dá um salve. Mas, assim, tipo, os 4 anjos estavam cuidando da terra. E foi mandado... tinham 4 anjos cuidando da terra, que nada de mal acontecesse. Porém, esses anjos, eles tinham poder também de destruir. E aí veio o anjo, né? E ele falou, não destruam ainda. Só destruam quando for marcado o siné nos servos de Deus. Aqui no versículo 3. Só não destrua, só destrua quando for marcado siné nos que são de Deus. Aí, aqui mais pra frente, vai falar sobre a grande multidão, que foi marcado o siné, foi separado. Aí no capítulo 8, vai falar do último selo, que aí no caso, que o anjo falou, aí ó, agora é a hora, pode destruir tudo. Aí vai e eles param de proteger realmente a terra, eles param de proteger a terra e tudo que é de mal começa a vir pra terra. E esses anjos estão, tipo, hoje, no caso, o que diz, estão hoje cuidando da terra, estão aqui cuidando. Porém, quando o Senhor separar os que são e os que não são, aí vou falar, pronto, chegou o grande dia. Aí vai começar a acontecer a partir do 8º capítulo, que não são, eles vão sair, não vão proteger a terra, então vai poder acontecer tudo, entendeu? Gente, sobre esse número... É óbvio que eu não posso falar com certeza que, como eu disse, eu não li, né? Assim, eu esqueci. Mas, assim, baseado no que eu tenho lido do meu livro, que eu tô lendo aquele livro lá ainda, né? Porque ele é gigante, gente. Nossa. Inclusive, esses últimos dias eu pego, às vezes, pra ler, fico um dia sem ler. Nossa, aí já dá um desânimo de ler no outro dia. Mas eu tô lendo ainda. E, assim, sobre isso, o que acontece? Assim, esse versículo fala, aí me foi dito o número dos que foram marcados, eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Então, aí vai falar das tribos. Então, a gente sabe que o quê? Aqui, esse número pode estar se referindo somente aos judeus. Somente aos judeus que foram sendo salvos. Por quê? A gente sabe, não que as outras pessoas não vão ser salvas, mas eu estou falando aqui, essa referência pode ser relacionada aos judeus. Porque a gente sabe que os judeus, eles não acreditam em Jesus, porque quando Jesus ressuscitou, os guardas do templo, né, os guardas que estavam guardando onde Jesus estava, mentiram para todo mundo, né, falando que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Então, os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou. Então, não acreditam em Jesus. E sem Jesus não tem salvação, não existe isso. Então, a gente sabe que nos últimos tempos, que é o que se refere a Apocalipse, muitos judeus serão salvos. Então, por quê? Por causa da perseguição. Eles vão primeiro acreditar, Apocalipse se refere ao anticristo, então eles vão primeiro acreditar no anticristo, porque o anticristo vai vir em glória, então eles vão acreditar no anticristo. E quando eles começarem a ver o anticristo se rebelar, eles vão se converter a Jesus. Então pode ser referido a isso. A conversão, porque muitos judeus vão se converter ao cristianismo por causa desse tempo. E também dá essa ideia porque eu estava aqui, aí depois começa a falar no versículo 9, a grande multidão. Aí fala assim, depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram todas as nações. Então pensa, se era uma multidão tão grande que ele não podia contar, não tem como ele ter contado 144 mil que eram os da tribo de Israel. Então é por isso que eu pensei, eles primeiro se referiu aos judeus, 144 mil judeus, e depois ele vê uma multidão de todas as tribos, ou seja, todas as pessoas do mundo que estavam sendo marcadas. E era tão grande que não se podia contar, então se refere a todo o resto do mundo, que não podia ser contado. Então sobre isso, eu deixo essa minha opinião, esse meu entendimento que eu tive aqui. O Rafa vai falando e o
que for vindo, eu vou falando. Nossa, vai Pelo amor de Deus, alguém pesquisa a quantidade de judeus que existe no mundo agora? Por favor, só de Jerusalém. Alguém pesquisa aí. Pra bater aqui. Não, mas é verdade, a gente precisa pesquisar. Mas, nossa, eu tô chocada, porque, gente, não dê risada na minha cara. Mas eu tava lendo assim e tal, 144 mil, essas tribos aqui. Gente, de que tribo dessas que eu sou? Eu nem sei que tribo que eu sou. Não, e eu. Ela dizendo, tem uma enorme multidão de todas essas. Gente, eu tava lá, ele me viu? Até porque, gente, o que tá falando aqui. Naquele tempo, os judeus, eles ainda sabiam a tribo deles. Então, João aqui tá descrevendo as tribos, que viu pessoas de todas as tribos, porque eles conseguiam diferenciar. Mas hoje em dia, a maioria dos judeus, depois de tanta perseguição, né, nesses últimos centenas, milhares de anos aí depois de Jesus, eles foram muito perseguidos, eles foram espalhados por todo o mundo. Então, a maioria dos judeus hoje não sabem qual é a tribo que eles são. O que sabem, a tribo que sabe é a tribo de Levi e um ou outro de outra tribo, mas a maioria deles não sabem qual é a sua tribo. Então, isso a gente vai encaixando, né? Vai encaixando, é tipo um quebra-cabeça, Apocalipse. Mano, isso é uma coisa doida, sabe? Eu tenho vontade de fazer aqueles testes pra saber a minha nacionalidade, não sei o quê, de onde eu sou. Nossa, é top, é top. Aí saiu. Mas, enfim. Aí aqui, a partir do 9, vocês têm alguma coisa pra comentar? Alguma pergunta? Creio que não. Qualquer coisa é só falar. Eu esqueci de Diga. falar. Esqueci completamente. Mas aqui no 1, né, que fala que os anjos, esses 4 anjos, estavam segurando os 4 ventos da terra. Eu não sei se é isso, mas eu acho que esses 4 ventos significam, tipo, os 4 cantos da terra. Norte, sul, leste e oeste. Eu acho que deve ser isso. Um dia eu tava conversando com a minha mãe, ela falou que tem essa hipótese de ser isso, porque, tipo, eu tava pensando, nossa, será? Porque continente não bate. Tem 7 continentes, aí eu tava pensando, nossa, o que será que é? E, tipo, bate com isso. Então, mas não sei, né? Eu só acho. Não sei. E pior que é isso mesmo, Clarinha. São os 4 cantos da Terra, norte, sul, leste e oeste. Tipo, estão guardando os 4 cantos da Terra. Cadê? Tá, eu não vou achar. Mas, pelo menos, o que me passaram, o que eu pesquisei é isso mesmo. São os 4 cantos. O verso 10, ele fala, e gritavam bem alto do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Então, existe uma diferença muito grande entre... Eu estava estudando isso aqui no meu livro. Cara, isso é um negócio... Sabe quando você lê muita coisa, mas tem certas coisas que fica grudada na sua mente? É tipo eu. É tipo isso. O livro, ele fala muito sobre salvação e galardão. A diferença de salvação e galardão. A salvação, ela vem pela fé. Então, você não tem que fazer nada para ser salvo. Porque nada que a gente fizesse poderia nos salvar. A salvação, ela é um presente de Deus que vem pela graça dele. Então, você crê em Jesus, você confessa que você acredita que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que é isso que diz a palavra, então você é salvo, você tem a vida eterna. Mas o galardão, mano, na minha cabeça, galardão e salvação era a mesma coisa. E galardão não é, cara. Galardão, ele é pelas obras. Então, o seu galardão, ele é como um presente que Deus vai te dar para aqueles que forem mais do que vencedores. Você pode ver que lá, quando o João está escrevendo para as igrejas em Apocalipse, que a gente já leu, ele sempre fala, ao que vencer, será dado de comer da árvore da vida. Ao que vencer, por quê? Porque isso é ser um vencedor. E ser um vencedor não é a salvação, tem relação com o galardão. Quando você fizer isso, você já é salvo, mas você vai receber o galardão. Você vai receber um prêmio, você vai receber um presente de Deus. E qual é esse presente? A igreja vai ser arrebatada. Gente, deixa eu ligar a câmera aqui, eu tô horrível, mas eu vou ligar a câmera. Que eu tava estudando aqui, eu tô horrível. Mas assim, os vencedores, eles não são eles são os que vão receber o galardão. Então, existem pessoas, vocês já ouviram falar, que terão a segunda chance. Muitas pessoas serão arrebatadas, mas muitos cristãos irão ficar. E esses cristãos não quer dizer que eles não são salvos, porque a salvação ela vem pela fé. Muita gente vai crê em Jesus e vai ficar.
Mas por que vai ficar? Porque não é um vencedor, não recebeu o galardão. Quem vai ser arrebatado são as pessoas que têm um galardão, ou seja, que vão reinar com Cristo nos 1000 anos que Jesus vai vir para reinar sobre a terra. Então aqui fala, do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. A salvação ela é pela fé, mas o galardão que é reinar com Jesus Cristo os 1000 anos é pela obra. E quem não tiver o galardão nesse tempo, vai ficar 1000 anos sendo corrigido. E não quer dizer que você não é salvo. A salvação tem a ver com a eternidade, mas o galardão são esses 1000 anos reinando com Cristo. Então a gente tem que buscar a salvação e o galardão. E aquele que ser salvo, a Bíblia, o Apocalipse se relaciona muito com roupa branca. Então a gente vai ver que no fim do capítulo 7, ele vai falar das pessoas que têm vestes brancas. E aí existem 2 tipos de vestes brancas, que eu não vou lembrar agora, assim. Mas as vestes brancas, ela tem a ver com isso, com a salvação, com a sua obra. Tanto que o verso 14 fala, são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. E isso eu acho tão lindo, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho tão lindo. Eu imagino um sangue caindo sobre a sua roupa, e o sangue, em vez de deixá-la toda vermelha, ele vai deixando ela mais clara. Então isso é muito lindo. A salvação, ela é isso, é você se purificar através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus. Nossa, muito lindo. E aí, quando eu tava lendo esse versículo 9, aí eu li, né, que essas vestes brancas significam a salvação mesmo. E aí depois fala, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. E essas palmas nas mãos significam vitória. Então se refere aos vitoriosos, a quem tiver vencido, tiver conquistado a sua salvação. São os vitoriosos, né, que conseguiram a grande vitória. Essas pessoas estariam aplaudindo, Como assim? Palmas, ou seja, estavam aplaudindo um ao outro. Eu não entendi também. Mas eu não sei se vão ser literalmente palmas, assim, mas são palmas nas mãos. Então é alguma coisa, sei lá, algum tipo de palma que vai estar na mão. Não sei se é bater palma, acho que não. Você sabe, Ju? Peraí, gente, eu travei aqui. Qual versículo vocês estão falando? Que eu escutei palma, mas eu não achei o versículo. Do 9. Eu também não. Do 9. Que fala das vestes brancas e depois fala das palmas nas mãos. Folhas de palmas. Folhas de palmeira. Ah, ó, tinham folhas de palmeira na minha. O meu tá folha de palmeira. No meu tá com Nossa. palmas. Gente, eu tava pensando já naquelas palmas lá que dá pra bebê comer. Como que tá, Arthur? Palmas nas mãos. Palma. E eu já ia estar comentado o versículo 9 que, gente, ó, depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças, línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmas nas mãos. E, tipo, isso aqui é mais uma evidência que Deus, ele não tem, tipo, eu vou salvar esse, eu vou salvar aquele. Não, ele salva todos. Que, no caso aqui, ó, salva de todas as tribos, todas as raças e todas as línguas. E, tipo, quando eu li isso, pelo menos nesse versículo, eu gostei pra caramba. Tá, vamos continuar. Cadê? Deixa eu falar aqui. Eu não achei nada das palmas, gente, mas... nada das Era palmeira. Mas, assim, das vestes, eu anotei aqui e eu tinha anotado a página que eu tinha lido sobre as vestes no meu livro. E eu achei aqui, ó. Existem 2 tipos de vestes que Apocalipse fala. A veste nupcial. Ela é feita de nossos atos de justiça, ou seja, galardão. Ela nos qualifica a participar do reino e da festa de bodas. Todos devemos ter as 2 vestes. Então, existe a veste de salvação, e a veste de salvação, ela é o próprio Cristo. E as nupciais, que são os nossos atos de justiça. Então, a veste da salvação não tem nada. Todos nós que cremos em Jesus já temos essa veste. Então, todos nós temos a veste da salvação.
mas a veste nupcial a Bíblia fala que são os nossos atos de justiça, ou seja, as nossas obras. Elas que nos dão as vestes nupciais, elas que purificam a nossa segunda veste. Então, todo mundo já tem a veste da salvação, mas a segunda veste, a gente tem que... A palavra do Senhor fala que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não tem a ver com salvação. A gente vê Jesus falando sobre o reino de Deus e a gente pensa que é salvação. Não, o reino de Deus é quando ele vier estabelecer o reino dele sobre a terra, nesse reinado que vai durar 1000 anos. Então, os nossos atos de justiça são as nossas obras, e elas nos qualificam, ele é tomado à força, o reino de Deus. Então, elas nos qualificam a reinar com Cristo, né? Mesmo assim, a gente não é qualificado, né? Mas Jesus nos dá esse presente, para quem tem atos de justiça, ganha a veste nupcial, que é reinar com ele esses 1000 anos. Só uma pergunta, agora é sério, essas vestes, a veste que a gente já tem, né, a veste da salvação, é por isso que tem pessoas que dizem, eu vejo Jesus em você? Eu diria que as pessoas falam, vem Jesus em você pelas suas atitudes, pelas suas... eu ia falar isso. Então é a segunda veste. Isso tá mais ligado para tipo, as suas atitudes, sabe? Porque... Segunda veste, então. Sim, falam que você não é só salvo pela sua fé, mas sim pelas suas obras e pelas suas atitudes, querendo ou não. Então, por exemplo, beleza, você é cristão, vai pra igreja, mas sabe, sei lá, fala palavrão, ou, por exemplo, tem umas atitudes totalmente erradas. Enfim, é uma luta que você tem que mudar dentro de você. Sempre, você nunca vai conseguir mudar por inteiro, isso é um fato, você nunca vai conseguir, mas sempre você pode estar melhorando aos poucos. Então, eu vejo Jesus em você, é que percebe que você está não que você está melhorando, mas percebe que você é diferente das outras pessoas, sabe? É diferente das pessoas, sabe? Eu sou um adolescente, eu sei ir para festinhas. Não que não pode ir para festas, mas vocês entenderam o festas no que eu estou querendo dizer. Sim. Então seria basicamente a segunda veste, ou seja, das obras. Sim, eu acho que sim. Acho que sim. Só que, assim, essas vestes, elas serão dadas a gente. Então, a gente ainda não... óbvio, a gente tem espiritualmente, mas ela se refere aos nossos atos de justiça. Então, tipo assim, a sua atitude não quer dizer que você tem uma roupa branca, assim. Quer dizer que você tem algo diferente das outras pessoas. Todo mundo que crê em Jesus tem a veste da salvação, ou seja, é salvo. Mas o que te diferencia de um crente qualquer? De um crente que diz que crê em Jesus, mas vai pra balada? Ele é salvo porque ele tem fé, mas ele não tem obras. Então é isso que faz alguém ver Jesus em você, Zé. E com isso, acho que a gente terminou o capítulo, não é mesmo? Pelo menos aqui... Não tem nada, a Ju já explicou mais ou menos aqui o final, né, até o 17, então, vocês têm mais alguma coisa para comentar, alguma pergunta, alguma coisa do tipo? Se não, eu tenho... Os últimos são tão lindos que eu acho que a gente poderia até ler eles. Nossa, são perfeitos. Você quer ler, Clarinha? Eu leio. Vou ver. Vou ler do 14, né? Para ficar no contexto. Do 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Não, pera. Aqui. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nossa, muito, muito lindo. Nossa, perfeito esse final, né, gente? Mas é sério, quando ela falou esse número aí de pessoas que tinha sido escolhida, lá pro início mesmo, eu fiquei martelando na minha cabeça.
Vítimas do Covid, vítimas do Covid, vítimas do Covid. Ai, gente, um fato, gente, um fato. Eu não sei se é Apocalipse, eu sei que tá na Bíblia. Tá meio que as dimensões, é por causa que a gente vai lá, fica 1000 anos com Deus, como a gente falou, e depois quando a gente voltar, né, pra cidade santa. E, tipo, essa cidade santa, na Bíblia tem meio que as dimensões, mais ou menos, dela. Eu não sei onde é, eu vou procurar aí na próxima reunião, eu trago pra vocês. E, tipo, estavam fazendo as medições da cidade, mais ou menos, de como ia ser as coisas, e, tipo, era mais ou menos o tamanho do Brasil. Então, imagina, um reino do tamanho, tipo, do Brasil, com todo mundo, tudo top, tudo perfeito. Ai, gente, vai ser top, vai ser top. O Brasil dos sonhos. Não, tipo, não no formato do Brasil, sabe? Mas meio que no tamanho, entendeu? No tamanho de Tamanho terra, territorial. sabe? Isso. E de boa, mano. A gente já estava acabando. Na verdade, a gente terminou agora, man. E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!